Bem-vinda, Leoa! Que honra, que satisfação ter você aqui em mais um episódio. Eu sei que você estava esperando e agora nós já estamos no ar. Eu estou muito feliz porque essa terceira temporada tem sido realmente sobrenatural e hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com uma mulher extraordinária. Você sente a potência, a frequência, a vibração dela logo que você, pode se aproximar dela. Eu estou aqui com Zora Viana. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Sabrina. É um prazer contribuir, estar aqui. Espero que a gente consiga tocar o coração aí de todas as leoas, não é? Sim. Todas as leoas que estão acompanhando. Uma honra imensa, de verdade. Eu gosto sempre de estar com mulheres extraordinárias, porque eu acho que o tempo de mesa é um tempo de renovação, é um tempo de cura, é um tempo de novas ideias. E hoje a gente precisa ser seletiva nas mesas que nós escolhemos. E eu quero te agradecer por seu tempo e sua energia, porque eles não são recuperáveis, eles não são renováveis, e é uma alegria ter você aqui. Eu quero apresentar a vocês um pouco das Zora. Gente, o currículo é gigante, Só para você ter ideia, ela já morou em 10 estados, em 3 países. A gente vai falar mais sobre isso, mas ela é empresária. Ela é uma expert em produtos de educação. Eu já estou apaixonada por isso, porque eu sou educadora da vida, sim. Reconhecidos pelo MEC, a gente estava falando da importância dessa chancela e produtos de alto valor. Olha só que incrível. Ela também é uma mulher, e aí vem o meu fluir, ela é uma mulher extraordinária. Eu vejo que ela tem uma porção única que está sendo derramada sobre essa geração. É uma filha, e é uma amiga, e é realmente uma mulher incrível. E é um prazer ter você aqui, de verdade. Prazer é meu, conta comigo. Pois bem, a gente aqui sempre começa esse nosso bate-papo trazendo um pouco da tua jornada inicial, Então, da menina Zora, dos primeiros sonhos, do que você desejava ser. É verdade que você viveu muitas mudanças. E aí a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre isso. Mudar é comigo mesma. Meu sonho sempre foi ser dançarina. Uau! Acho que eu nunca nem falei sobre isso. Ah, mas essa mesa é para isso. Já virou constelação, Já começamos a constelar. Meu sonho sempre foi ser dançarina. E desde pequenininha eu lembro de fazer uma aula de balé. Só que o balé foi interrompido de maneira muito rápida e fui migrando aí para ser muito estudiosa, muito dedicada. E a minha primeira experiência profissional foi como apresentadora de TV de um programa infantil. Não acredito. Uma rede de televisão fechada. Que sabe canal fechado? Sim, sim. Chamava Geração 2000. Então eu fazia a apresentação como um fantoche que se chamava Bibi. Uau! E também fazia matérias, fazia externa, que a gente chama de externa quando vai fazer aquelas matérias fora. Então foi a minha primeira experiência profissional, foi me comunicando, foi verbalmente, e eu tenho muito carinho por essa experiência, porque foi aos 12 anos. Meu Deus. Então, dos 12 aos 15 anos eu trabalhava com televisão já, como voluntária naquela época. E foi muito importante para mim, porque ali eu aprendi sobre hierarquia, aprendi a me comunicar, aprendi sobre limites, aprendi sobre prazo, muito jovem, e eu tenho certeza que isso fez diferença para minha trajetória hoje. Nossa, que incrível! E o que te levou como foi essa jornada? Dançarina era o sonho, e de repente você vai para a TV. O que você sentia nessa idade? Olha que segurança, Sim, que potência estando na TV. Eu tenho uma característica que eu acho que é uma vantagem competitiva, que eu não calculo muito o quanto aquilo é complexo. Eu não penso se aquilo é difícil, se aquilo é isso, se aquilo é... Eu acho que hoje, mais madura, eu até penso mais. Mas quando eu era mais nova, eu não fazia essas contas, eu simplesmente ia. Então, na semana passada a gente fez uma imersão para 170 mulheres e algumas pessoas me perguntavam: você é ansiosa? Você está isso? Eu falei: gente, eu não estou pensando, eu vou ficar ansiosa na hora, porque eu tenho essa característica de não ficar, sabe assim, antecipando imagens do que pode, do que não pode, do que vai dar certo, do que vai dar errado.
eu não tenho muito essa característica. Eu não sei se é um defeitinho ou se é uma qualidade. Eu ainda não entendi. Olha, eu vejo como vantagem e uma vantagem que, além de competitiva, é uma vantagem que vai te trazer longevidade. Sim. Porque é verdade, é muito bom a gente poder ter uma previsibilidade, essa antecipação, termos um display mental em que a gente pode pensar em possibilidades, mas eu não sei até que ponto isso é tão vantajoso, se não cansativo e exaustivo, e a gente tem se esgotado. Sim. E o detalhe é que muitas dessas projeções, elas não saem do nosso campo mental. Não é verdade? Elas não saem dali. Então, elas ficam em janelas, como se telas fossem sendo abertas. E olha só que incrível, não é? Não pensar se aquilo é difícil demais, é sem sombra de dúvidas uma das estratégias mais poderosas que você carrega em termos de sucesso. Porque quando, minha irmã, a gente para pensar demais... A gente não faz nada, né? Se você pensar demais, você não faz absolutamente nada. Então, isso é um exercício que eu faço hoje. Eu faço de maneira mais consciente, mas antigamente acho que eu fazia mesmo na inocência, na espontaneidade, e me ajudou bastante. Então, sempre trabalhei com comunicação, só foram formas diferentes de fazer comunicação. Olha, que incrível! E aí, 15 anos, o que aconteceu? Saiu da TV? Você estava ainda na vida escolar? Conta para nós. Eu estava na vida escolar, sempre estudei, cumpri todos os protocolos de educação, não parei de estudar para trabalhar. Legal. Mas eu comecei a sentir a necessidade de novos desafios. Eu sou uma pessoa movida a desafios. Então, eu ensino no meu método que a gente precisa entender qual é a nossa âncora de carreira. O Edgar Schein, ele tem uma definição de 8 âncoras de carreira e a gente sempre tem 3 mais fortes. E uma das minhas âncoras mais fortes é o desafio puro. Então, quando eu encaixo uma coisa, não, eu estou fazendo isso bem, aí eu quero o próximo, e acho que isso aprendi muito com os meus pais, que também eram muito movidos a desafio. E daí eu fui convidada para trabalhar na área de eventos, dentro da mesma empresa, e fui trabalhar com, eu considero a minha primeira mentora, que foi a Eliane Maria, mentora profissional. Sou grata a ela. Então, ali eu fui aprender como organizar um evento, staff, estrutura, e eu era o braço direito dela. E olha a importância de um mentor na vida de alguém. Imagina, eu tinha 15 anos, ela sentou do meu lado, ela me ensinou até a escrever um e-mail. Como você cumprimenta, como você organiza um raciocínio, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ela me explicou tudo, eu lembro daquilo até hoje. Lembro daquela paciência de, olha, quando você mandar um e-mail, você vai mandar assim. E que riqueza! Mudou minha vida, porque escrever um e-mail bem feito faz muita diferença. Parece que não, mas faz muita diferença. Porque você organiza melhor o seu raciocínio, as pessoas recebem melhor. Então, foi muito impactante. Trabalhei com eventos aí por mais uns 3 anos. Você vê que meu ciclo é de 3 anos. Sim, sim, já vi. E aí, eu ainda era como voluntária, aí fui jovem aprendiz e terminei o ensino médio. Eu falei, gente, eu preciso próximo, né? Próximo desafio. Qual vai ser o próximo desafio? Quero ganhar mais dinheiro e escolhi psicologia. Ai, não acredito. Eu sou psicóloga de formação e quando eu escolhi psicologia, eu tinha em mente que eu precisava praticar o que eu já estava aprendendo. Tá. Eu sempre fui uma pessoa de aprender e testar rápido. E ali em eventos, estava meio desconectado, sabe? Falei, não, então eu vou para a área de vendas, de captação de recursos. E aí eu pedi transferência e comecei a trabalhar como operadora de telemarketing. Que incrível! Porque ganhava mais e tudo. E aí, logo no começo, abriu uma vaga de treinadora de integração. Tá. Dentro das empresas, para quem não sabe, treinadora de integração é aquela pessoa que dá o treinamento de boas-vindas. Né? Hoje está na moda falar onboard. Sim. Né? Mas é integração, boas-vindas, recepção, enfim.
E lá eles Esse contratavam acolhimento muito. inicial. Isso, e eles contratavam muitos operadores. E eu fiz o processo seletivo e fui aprovada. Então, logo no primeiro ano de faculdade, eu já comecei a dar treinamento. E eu tive o privilégio de ter uma chefe que me dava muita autonomia para experimentar, para testar, para revisar, para reformular. Então, eu passei aí praticamente 5 anos da faculdade testando e inovando no treinamento de integração. Treinei aí mais de 5.000 pessoas nesses 5 anos de graduação. Então, imagina, eu treinava pessoas para pedir doação pelo telefone. E que desafio, né? Que desafio. É muito desafiador, que é muito não. É muito telefone na cara. Então você tem que treinar tecnicamente e tem que treinar emocionalmente as pessoas. E foi um privilégio, sou muito grata, porque eu Que acredito escola! que isso foi uma das minhas maiores escolas. Né? Treinar as pessoas todos os dias, era todo dia, todo mês, toda semana era um treinamento novo, um grupo novo de pessoas. Com desafios diferentes, perfis poderoso. diferentes. Muito poderoso. Olha só, você sabe que as leuas que me seguem sabem, né? Hoje eu fiz uma pós em psicologia pela PUC, mas eu prestei vestibular para Direito e Psicologia. E eu não passei no vestibular para Psicologia. À época, a concorrência era enorme. Então, nós só tínhamos em Salvador uma rede particular que oferecia Psicologia. Na época, tinha um vestibular muito concorrido, né? Era exatamente o ano 2000. E eu passei em 3 vestibulares para Direito. E eu sempre fui, e aqui a gente se afina, essa mulher de pensar muito poucos e de agir muito mais. Então, quando eu me vi naquele contexto, dizer assim, não, passei aqui, eu já trabalhava também, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu passei aqui em 3, eu não passei para psicologia, eu vou guardar essa psicologia aqui, eu vou para o direito, porque deve ter alguma coisa lá para mim. E saber que você é psicóloga me enche o coração. Imagina uma psicóloga que também já era uma psicóloga fora da curva, porque em formação você já estava treinando. Já. E você também já estava liderando, né? Sim, e no último No ano da faculdade eu já estava muito cansada. Uhum. muito esgotada. E eu virava pro meu pai, eu não aguento mais, acho que eu vou trancar um ano só para dar Aí Ele não faz isso. Persevera que quando você terminar, você vai estar 5 anos à frente das suas colegas. Porque a maioria não trabalhava. Eu tive o privilégio de ter uma atividade profissional que era meio período no começo. Então, eu fiquei os primeiros 4 anos da faculdade trabalhando meio período e estudando meio período. E imagina, eu estudava de manhã, as minhas colegas todas eram bancadas pelo pai, ou não trabalhavam, não tinham essa responsabilidade. E aí eu olhava e falava, acho que eu vou parar um ano. Ele não para, porque quando você terminar, você vai estar 5 anos à frente delas. E isso foi meio que um combustível para persistir, até que eu terminei. Ai, Feito, alegria. feito, Check. feito, check. Eu sei o que é isso. Quando eu fui fazer mestrado, eu comemorei demais o mestrado, engravidei, né? Eu tinha acabado de ser aprovada no mestrado na Universidade Federal, era um 10-1, eu fui a primeira. E, Parabéns. pois é, só que a gente celebrou demais, eu e Cris, veio o Guilherme. Foi assim, instantâneo. Então, assim, eu já comecei o mestrado, grávida dele, depois entrei numa atividade domiciliar, e no segundo ano de mestrado, o Gui fez mestrado comigo. Então, assim, era um bebê de 7 meses, a gente morava longe, a gente ia junto para o mestrado, para que eu pudesse concluir. Então, assim, eu pensei exatamente o que você pensou. Eu disse, gente, não quero mais. Eu me lembro de um professor, benditas as pessoas que também exatamente falou, benditos os mentores, benditas as pessoas que têm a oportunidade de nos orientar e a gente se permitir ser orientado, porque às vezes a gente resiste. E eu me lembro que eu falei, professor, eu acho que eu não aguento mais, não é para mim. Era muita exigência, o mestrado ele exige muito de você. Ele falou assim, Sabrina, não olha para o que você está vivendo agora, se veja lá com o diploma, se veja finalizando esse ciclo. Não é sobre o agora, é sobre como vai ser depois. E aquilo ali foi o suficiente para que eu tomasse fôlego e terminasse. Eu imagino, então, também o que você estava sentindo nesse momento em que você já estava exausta. E seu pai te trazer essa palavra que é muito semelhante, né? E concluiu psicologia. E aí? Você já não cabia mais nesse lugar, que você já estava gigantesca. Fala para nós. Exatamente.
E foi Interessante porque dos 20 aos 30, não sei se o pessoal que está acompanhando em casa é assim, se você viveu isso, mas dos 20 aos 30, eu tinha uma sensação que eu estava perdendo tempo. Muito. Eu tinha uma pressa, uma necessidade. Hoje em dia eu quero calma, tá tudo bem, vamos mais devagar. Mas dos 20 aos 30 eu era voraz, assim, eu era muito, eu tinha pressa. E quando eu estava na faculdade, eu inventei um negócio que eu tenho, a minha alma é pro mundo. Sim. E aí eu inventei que eu queria terminar a faculdade em Portugal. Tá. Pois meu pai foi lá, me ajudou, pagou a passagem, a gente tem um primo que mora lá. Fui para lá, fui visitar as universidades. Chegou lá era integral. Diferente daqui. Diferente daqui, não ia dar para eu trabalhar. Falei, bom, se não dá para eu trabalhar, eu não tenho coragem de ficar aqui. Meu pai e minha mãe insistiram, não, vamos tentar um ano, é o máximo que pode acontecer. Não tive coragem. Voltei. E aquilo na minha cabeça, fui fazer um intercâmbio no Canadá. Tá. Também fui, aproveitei, fiz aquele intercâmbio de férias, né? Foi incrível, expandiu muito a minha visão. Voltei. Aí depois que você faz um intercâmbio, ou até que você viaja para fora do país, a tua cabeça, ela muda. Muda. Tem um clique que acontece, né? Na nossa cabeça, ainda mais eu que sou apaixonada por mudança. E aí eu falei, eu tenho que mudar, fazer alguma coisa diferente. E eu sempre tive um sonho que era de estudar no Mackenzie. Sério? Mackenzie, para quem não conhece, é uma universidade muito poderosa aqui em São Paulo, de muito renome. E eu não passei no Mackenzie, eu sempre tive muita dificuldade com provas múltipla escolha. E não sabia que tinha técnica para fazer prova múltipla escolha. Porque você é muito abrangente, você é muito inteligente. Fechar teu raciocínio é um desafio, né? É, muito. Daí eu não conseguia responder, sempre fui mal e sou bem resolvida com isso aí. Tá tudo bem. Só que eu não passei no Mackenzie justamente por conta disso. E aquilo começou a ficar, sabe assim, eu fiz uma prova de transferência para o Mackenzie. Você estava obstinada que você queria. Eu estudava na FMU, que é uma faculdade excelente. Excelente. Em São Paulo também. Meus professores, meu Deus, são maravilhosos, sou muito grata por ter formado no FMU. Mas fiz a prova de transferência, passei para tarde. Nossa, mas passou. Passei. Só que eu trabalhava meio período, lembra? Lembro. Falei, bom, se eu trabalho meio período da tarde, eu posso trabalhar meio período de manhã. Fui, conversei, fizemos o ajuste na minha carga horária, mudei para o Mackenzie. Gente, foi Como foi? Foi um semestre de princesa. Eu me sentia assim, naqueles filmes americanos, que o campus do Mackenzie, ele tem essa aura, né? Sim. Eu me sentia nos filmes americanos. Já que não deu para ir para Portugal, eu vou para o Mackenzie. Sim. Fiz um semestre. Quando virou o semestre, para eu não perder nenhum semestre, eu precisava estudar o dia todo. Porque lá você monta a sua grade. Aí, de novo, veio essa questão na minha vida e eu não aceitei. Meu pai até falou, filha, faz, que de repente no outro você já consegue. Não consegui. Não tive coragem de deixar esse peso nos meus Nossa, pais como e não isso é ver. forte em você, Zora. É muito forte. Não tive. É visceral, eu consigo sentir no corpo. Eu não tive coragem. E aí, voltei para a FMU. Sabrina. Nossa! Mas foi um doloroso sentimento de fracasso. Sim. Aí, o que eu fiz? Então, já que eu vou voltar para a FMU, eu vou aumentar minha carga horária na empresa. Bora e trabalhar. Vou estudar à noite. Seu negócio era esse. Falei, cara, então dane-se, eu vou trabalhar. E eu fui trabalhar. Trabalhava o dia todo, estudava à noite. Falei, vou terminar. Só que, imagina, se eu já tinha pressa... Agora você Você estava na urgência. Exatamente. E aí eu fui procurar uma pós-graduação que eu pudesse começar no último ano Tá. da faculdade, para Acelera. ganhar tempo. Ganhar tempo. E aí eu encontrei o psicodrama. Eu tinha uma professora
Acredito. Que incrível. Inês Estela. Eu tinha uma professora de psicologia organizacional, me apaixonei por ela. E ela apresentou o psicodrama para mim. Aí eu, gente, mas isso é Incrível. E eu sempre fui mais da educação do que da psicologia clínica. E nesse processo eu fui pesquisar, encontrei o psicodrama e falei, olha, posso fazer o primeiro ano da pós enquanto eu estou me formando? Pode. Maravilha. Você começou. Comecei. Aí eu estudava Aos sábados, na pós-graduação, durante a semana na graduação e ainda fazia trufa para vender. Que linda. Porque eu queria comprar meu primeiro apartamento, o meu primeiro namorado na época e fazia tudo isso, gente. Tinha energia, tinha uma vitalidade que era impressionante. A gente dorme tão pouco nessa fase. Exato. E aí eu comecei o psicodrama e me apaixonei. Então eu estudava psicodrama e aplicava na empresa. Estudava e aplicava, porque eles me davam muita autonomia, sabe? Isso também é incrível. Foi incrível. O psicodrama, para quem não conhece, é uma abordagem da psicologia que trabalha com a espontaneidade, com teatro, com dinâmicas, com jogos. Tem até um paralelo do psicodrama com a própria constelação sistêmica. Muito. Então, o psicodrama ele é muito poderoso para trabalhar na área da educação, especialmente. Então, foi muito rico. E aí foi no psicodrama que eu tive uma professora que me falou de uma oportunidade de trabalho numa outra empresa para ser treinadora comportamental. Que incrível, você já estava nessa empresa há muito tempo, hein? Já estava há muito tempo. E essa é a empresa que os meus pais se aposentaram nela, né? Então tinha toda uma relação afetiva e foi uma mudança importante para mim, para eu enxergar novas possibilidades. E a empresa era aqui em Alphaville. E aí eu passei no processo seletivo, fui chamada e fiz. Então imagina, eu trabalhava aqui em Alphaville, estudava lá. Nossa, todos os dias. Na faculdade, todo dia. Ia para a FMU. Ia para a FMU e depois continuei só no psicodrama, que também era na Vila Mariana ali, em São Paulo, e rodava isso e feliz da vida, sabe? Então foi um período muito gratificante, porque como treinadora comportamental, eu dei treinamento no Brasil todo. Circulei pelo Brasil todo. Foi muito importante. Esse processo de crescimento, de amadurecimento, até eu começar a empreender. Aí a gente quer saber. Antes, eu anotei uma coisa aqui, que eu sempre refleti sobre isso, eu sempre tive completa convicção disso, mas é muito gostoso quando a gente vai ouvindo as histórias e você tomar posse disso, de que sempre tem um toque de pessoas. Sim. Se nós pegarmos todo o gancho da tua história, claro que você está trazendo aqui, né, os pontos, sempre tem alguém, sempre teve na tua vida alguém, essa professora de novo. Sim. Teu pai em algum momento, aquela mentora que te ensinou a escrever o e-mail. E a gente não pode olvidar a importância de termos, inclusive, ouvidos atentos a isso. Porque em todos os momentos você resolveu ouvir. Todos. Você ouviu. Todos. Você resolveu, e essa ideia da gente se permitir ouvir, da gente se permitir estar atenta, porque muitas vezes você está no mesmo lugar, numa situação que é frustrante, que não te leva para o mais, porque você não consegue ouvir quem está do seu lado. Não é verdade? Com certeza. E o quanto a gente, na medida que amadurece, eu não sei a idade mais ou menos da sua... Público variado. Mas a minha é bem mais parenta, sabe? E parece que quanto mais a gente amadurece, a gente vai criando algumas barreiras, algumas cascas, até por conta da vida. E a gente começa a questionar demais alguns comentários, né? Então você vê uma pessoa que tem experiência, que tem repertório, que tem resultado, ela está te falando, faça isso, experimente isso, e você resiste. Sim. Então, parece que quanto mais madura a gente fica, mais a gente resiste, quando deveria ser o contrário, né? Quanto mais madura, mais a gente deveria se permitir experimentar. Você sabe que quando saiu o TikTok, eu percebi que eu estava envelhecendo e ficando rígida, porque
antes do TikTok, tudo que saiu eu testei. Saiu o Snapchat, eu tava lá. Saía Periscope, eu tava lá. Eu fazia live no Periscope todo dia. Eu também. Instagram, saiu ferramenta, eu tô usando tudo. Quando saiu o TikTok, foi a primeira vez que eu... Ai, nossa, preguiça, mais uma. Quando eu vi eu falando isso, opa, tem que dar uma corrigida nisso aqui. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Não vai me levar a nenhum... Na verdade, vai me levar a um lugar. Né? A estaca zero. Então, precisa corrigir. Eu acho que a gente tem que trabalhar esse movimento, né, Sabrina? Sim. De continuar em movimento e movimento dirigido. Se permitir escutar as pessoas é muito importante, né? Perfeito. E aí, você começou a empreender como? Você estava treinadora comportamental, já pós-graduada psicodrama, e olha como você é disruptiva, porque dentro da psicologia você tem exatamente o que você falou, um viés clínico que é fortíssimo, me corrija se eu estiver errada. E você que viveu um ambiente acadêmico sabe, e você de novo foi fora da curva, você foi ali para uma janela que eu acho fantástica, mas que ao menos não me parece ser o comum. Não é, imagina. Totalmente fora do comum. Não é? O psicodrama, inclusive, ele causa um espanto. Eu lembro meu primeiro dia de aula, mesmo eu que tinha escolhido, o primeiro dia de aula. Tá, conta pra nós. Todo mundo sentado no chão. Sim. A rígida que Cadê o caderno? Cadê a caneta? A cadeira? Cadê o projetor? Cadê? O primeiro dia de aula foi um monte de almofada no chão. Eu quase desisti da pós nesse dia. E depois de passar pela vivência, que foi uma sessão de psicodrama em grupo, eu entendi. Aí fluiu, sabe? Então, o psicodrama ele é realmente muito fora da curva, mas ao mesmo tempo que ele é fora da curva, parece que ele está em tudo. Sim. Depois que você conhece o psicodrama, você entende tudo. Então, foi muito poderoso assim para mim. E foi o que me conectou com essa nova oportunidade, porque foi uma professora de lá que despertou esse interesse em mim. E a gerente de RH dessa empresa era psicodramatista. Nossa. E ela queria uma treinadora que tinha experiência com psicodrama. Então foi muito interessante esse movimento do mundo. Trabalhei 2 anos lá, 2 anos e meio aproximadamente. E aí aconteceu um conjunto de fatores. Na nossa vida sempre acontece isso, tá? Tudo indicando para você fazer outra coisa. Tudo indica, sim. Tudo indica para você fazer outra coisa, para você dar um passo, para você adicionar uma atividade ou um produto na sua vida. E aí, o que aconteceu foi... a empresa fez um congelamento de treinamentos. Vamos congelar, sempre acontece isso no corporativo, né? São momentos de revisão e aí se congela mesmo as coisas. Hoje eu tenho mais maturidade para olhar para isso. Só que congelou treinamento. Eu comecei a fazer atividades burocráticas e eu escutava... Você lembra das pílulas da CBN? Sim. E aí tinha uma pílula do Max Geringer. E você ouvia? Eu ouvia. Todo dia, imagina, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar em Alphaville, né? Eu escutando o Max Geringer, aí veio uma pergunta assim. Trabalhei 40 anos numa empresa. Do dia para a noite me mandaram embora. O que eu faço agora? E aí o Max deu uma resposta que eu achei tão brilhante. Ele virou e falou assim, olha, primeiro, sinto muito que você tenha, né, sido mandado embora, mas é importante que você entenda 2 pontos. O primeiro é que a empresa não te deve nada. Todo dia, todo 5º dia útil, ela cumpre o seu compromisso com você e ela quita com você. E ponto. Você trabalhou 30 dias e você recebe. Trabalhou 30 dias e você recebe. Então, a empresa não te deve nada. O segundo ponto é que a empresa ela é uma máquina. E essa máquina precisa performar, e quanto melhor ela performar, mais resultado. Se você é uma peça que está enferrujando, que está com problema, que não está combinando, que está destoando, ou que está cansada. Tem máquina, tem equipamento que cansa, ele não funciona mais como aquela máquina precisa. Não significa que você é ruim, mas você não funciona mais para essa máquina, ela vai te trocar.
aquilo fez um clique na minha cabeça, né? Eu quero ter oportunidade de falar isso para ele pessoalmente. Vai falar, vai falar. Aquilo fez um clique na minha cabeça, Sabrina. E aí eu falei, gente, eu preciso criar a minha própria empresa. Eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu costumo dizer até que se eu tivesse ido trabalhar numa empresa menor, que tinha menos regras, que eu pudesse criar, talvez eu nunca tivesse ido empreender. Sim. A minha gerente hoje, ela é minha amiga, minha conselheira, essa gerente de RH, Brenda Donato, ela fala assim, Zora, eu acho que não. Acho que você nunca daria conta de trabalhar numa empresa que as regras não fossem suas. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas em relação a isso. Muito bem. Aí eu falei, vou empreender. E a empresa sempre foi muito maravilhosa com isso. Eu abri o jogo com eles e comecei a fazer, né, esse processo. Como que a gente, quando você é psicóloga, o caminho que eu tinha na minha cabeça era atender. Sim. Vou começar a Vou abrir a agenda. Só que eu nunca fui fã da clínica. Tá. Eu sempre fui, nossa, acho que isso não funciona comigo. Porque eu já era educadora, treinadora. Então, o que eu fiz? Eu peguei, você vê a importância do método. Na faculdade, a Inês Estela, que foi minha professora, ela ensinou pra gente um método de orientação vocacional. Eu falei, vou vender isso. Já gostei, que incrível. Já era diferente também. Aí eu falei, eu vou começar com isso, porque tem estrutura, tem começo, meio e fim, eu vendo o produto. Tá bom. Aí fiz a primeira oferta, ali na minha própria rede, na própria ABPS, que foi onde eu formei em psicodrama. Eles tinham um sistema que você podia divulgar para a rede deles um produto. E aí eu divulguei e fiz a minha primeira venda. R$300 um programa de 10 encontros. Nossa! Aquilo mudou a minha vida para sempre, Sabrina. Sério? Que lindo! Eu nunca tinha feito na minha cabeça essa relação da hora de trabalho, sabe? Isso não era comum para ti? Não, porque eu trabalhava e recebia um Mensalista. salário. Exatamente. Só que aquele movimento, receber R$30 no final da hora, sabe? E Quantificar. aquilo, sabe? Eu pegava aqueles R$30 e falei, gente, se ela me pagou 30, ela pode me pagar 300 um dia? A hora. Você fez esse Se ela me- clique? Na hora. Na hora. Na hora, porque eu vendia trufa, né? Então, na hora, minha cabeça de varejo já funcionou. E aí, eu falei, cara, isso aqui funciona. E na época, né, o coaching estava muito forte. Sim. Vou estudar coaching. Eu fiz Porque também. o coaching era o mais próximo que existia de produto de começo, meio e fim, né, com uma estrutura. Método, estruturação, que era o que você já buscava, né? Exato. Eu sempre fui uma pessoa mais de processo e eu não sabia naquela época, não tinha alguém que me falasse, olha, o que você já sabe sobre comunicação, sobre vendas, já pode ser um método. Né? Então, eu fui aprender de alguém que também sou muito grata, que foi a Suzy Fleury. Eu sempre fui meio um comportamento, que hoje eu fujo desse comportamento, que é meio antissistema. Eu chamo de antissistema. Você tem um pouco disso? Muito. Um Eu rebelde. luto um pouco contra isso, porque às vezes ele não me ajuda. Tá. Então, assim, todo mundo fazia nas grandes escolas, eu não. Eu quero uma psicóloga, Quero uma coisa diferente. eu quero uma coisa que, né, me ensine de outro jeito, e eu quero fora. E foi bom também, mas nem sempre esse comportamento ajuda a gente. Você fica brigando para ser muito diferente e o cliente te entende, sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse comportamento, mas ele me ajudou a chegar na Suzy. A Suzy Fleury, ela tem um método, se chama Coaching de Excelência. Eu não conheço. Ela é maravilhosa. Eu não sei se ela está dando curso ainda, mas o que aconteceu? A Suzy, ela me ensinou passo a passo como ela fazia o coaching. Mas, No Sabrina, detalhe. Mas, Sabrina, era até o e-mail de confirmação ela ensinava. Meu Você não Deus. está entendendo. Uma riqueza, hein? E uma Olha, disponibilidade, porque nem todo mundo está disponível mais hoje, né, Zora? Foi a melhor formação da minha vida, eu posso garantir para você. Incrível. Porque ela me ensinou tudo. E me ensinou como vender. Uau! Porque você faz uma nova formação, mas e como é que você propaga aquilo que você aprendeu e torna aquilo um negócio rentável? Exato.
E eu lembro que naquela época, para mim, era uma fortuna, R$ 4.500 o curso. Sim. E eu tive a sorte de ter pais que me Sempre te incentivavam incentivaram. Sempre te deram um impulso. muito. E sempre falaram, faz, entendeu? Nunca melhor não. Geralmente é Chega, assim, já faz. deu, já fez demais. Não são assim. E aí eu fui fazer. Parcelei em 12, eu brinco, tudo que tem na vida eu parcelei em 12, Também. gente. Então, Não te preocupa que aqui não é diferente, eu não. falei, então, parcelei. Sem juros? Tá tudo Sem certo. juros? Exatamente. Se precisar de juro também, a gente não pensa muito, negocia. não. Faz e vai abatendo depois, entendeu? E aí, Sabrina, eu fiz o curso e eu lembro que eu perguntei para ela, eu posso vender por quanto? Boa. E aí ela falou, pode vender por 3.000. Processo de coaching. De coaching. E eu sempre já fui muito ligada em carreira, então já fui para carreira também, né? Sempre fiquei inventando muita coisa. Sempre fugi um pouco dessa questão do autoconhecimento, porque eu não tinha conexão tanto com a clínica. Fiz um pouco, mas não era minha vibe. Tá bom. Aí eu falei, a partir de quando eu posso vender? Ela, a partir de agora. Agora sim, no primeiro dia isso. Você é muito rápida. E uma pessoa, eu sou viciada em executar as coisas, tá? Você é rápida, você é veloz. Sabrina, aí eu mandei para os meus contatos. Primeiro dia. Primeiro dia, mandei para uns 20 contatos. Vocês estão ouvindo, né? Eu digo porque às vezes a gente fica, não, deixa eu terminar. Não, só quando eu ler mais um livro. Não, só quando eu fizer mais uma. Não dá, gente. E aí, sabe o que acontece? Que eu tenho certeza que você também, muitas vezes, vive essa realidade com as mulheres. Algumas mulheres chegam para mim e dizem, não, porque eu me formei há 10 anos. E aí eu não me sentia preparada à época ainda. E aí eu fui ter filho, e o tempo passou, e aí agora eu já não sei mais nada. Sim. Primeiro dia, bora lá, que Primeiro tá boa essas horas Flix. Primeiro dia. Primeiro dia, Sabrina. Aí mandei, aí uma pessoa me respondeu. O nome dela é Tati Pocarelli, minha primeira cliente. Um beijo pra Tati. Maravilhosa. Aí a Tati, porque eu mandei divulgando a estratégia da Suzy, que era a sessão de avaliação inicial. Um diagnóstico. Um diagnóstico, exato. Aí ela falou, eu gostaria de fazer. E aí o diagnóstico eu fiz gratuito. A Suzy falou, faz 10 gratuitos, depois começa a cobrar. Mas só o diagnóstico, o processo não. Sim. Sabrina, aí marquei com ela no terceiro dia de curso. Eu falei, eu vou marcar no terceiro, que eu já vou saber mais. E aí eu já aplico com ela, entendeu? Marquei pro terceiro à noite, estudei o dia inteiro e fui fazer a sessão com ela à noite. Fiz a sessão, mostrei para ela. E aí no final eu fui honesta com ela e falei, olha, você é a minha primeira cliente de coaching, mas eu tenho toda essa bagagem, já treinei mais de 5.000 pessoas, tal, expliquei tudo para ela. Falei, o investimento é 3.000 e eu vou te deixar à vontade para me fazer uma contraproposta. Legal. Por você ser a minha primeira cliente de coaching. Que integridade, legal. E aí ela virou para mim e falou assim, pode ser 2.500? Olha. Sabrina, imagina, R$300. Eu tava aqui pensando nessa conta. Eu subi de 300 para 2.500. Eu quase caí para trás. Foi um choque. Quando você ouviu aquilo? Eu fiz Barbie na caixa, né? Eu ensino minhas mentoradas. Faz Barbie na caixa. Ela, claro, pode ser. Barbie na caixa, eu Barbie amei. na caixa. É assim, ó, gente. Você olha para a pessoa e fala, claro, pode ser sim. Você prefere à vista ou parcelado? Entendeu? É assim. Por dentro, por dentro, a Barbie tá explodindo, né? E aí eu lembro ainda que ela pagou à vista. Foi um choque, assim. Nossa, grande. incrível. Imagina, recuperei metade do investimento do curso. Aquilo foi muito impactante para mim. E a partir dali eu já tracei uma meta. Eu quero uma cliente nova por semana. Top. E daí foi. O negócio foi evoluindo. Estudei, fiz todos os cursos da Suzy. Foi incrível esse processo. E fomos crescendo. E ainda tinha uma mente de autônoma, né? Imagina, gente. CLT, primeira coisa é virar autônoma. Tem um caminho, né? Tem um caminho. E aí segui de 2000, aí pedi demissão da empresa. Depois de 9 meses conciliando, eu pedi demissão. Nesse processo foi tranquilo, não sofri muito.
E de lá para cá eu fui crescendo e a meta era lotar minha agenda. Minha meta, nossa, gente, eu achava isso muito chique. Tô cheia, tô Tô lotada. lotada. Eu achava Fila de isso maravilhoso. espera. Exato. E sempre na internet. Tá. Desde o primeiro dia que eu comecei, inclusive mês de agosto é comemorativo. A gente vai completar 11 anos de existência. Olha! 11 anos de negócio. Então, nos primeiros 2, 3 anos, eu foquei no coaching. Fazia coaching individual, fazia coaching grupo, fazia coaching nas empresas. Já comecei a dar mentoria de carreira, mentoria de transição de carreira. Porque eu já Você tinha feito a passado, minha. sim. Exato. Comecei esse processo. E aí, comecei a trazer outras coaches para trabalhar comigo. Então, porque surgia demanda de carreira Você já para não saúde. conseguia mais dar conta. Também. E também complementar. Tá. Eu queria, né, trabalhar todas as áreas da vida, eu tinha essa idealização. Fiz algumas parcerias, trouxe elas para trabalhar do meu lado, junto comigo. Até que chegou em 2017, eu engravidei. Eita! Quando eu engravidei, eu falei, Se eu tirar licença, na verdade, O que é que vai Tem ser? caixa. Sim. Te e aí a minha entendo. cabeça virou. Te Eu entendo. não tenho um negócio, eu tenho um serviço. Então agora eu quero um negócio. Meu próximo jogo é um negócio. Então, o desejo de escalar e criar um negócio robusto, ele veio da minha gravidez. Que Se eu não forte tivesse isso. engravidado, Você teria talvez se mantido ali. Eu teria teria talvez continuado, ou aumentado um pouco o meu valor. Eu demoraria mais, sabe? Então, eu tive mais pressa por conta da gravidez. Enquanto você estava grávida, você já se deu conta disso ou foi depois do parto? Não, foi Durante a gravidez. Foi. Tanto que eu brinco que eu pari gêmeos. Eu pari meu filho e eu pari meu método. Por quê? A primeira pergunta que eu me fiz foi, tá, para eu crescer, eu tenho que ter uma metodologia, eu tenho que ter o que ensinar. Então, vamos organizar o que ensinar. E as pessoas já me pediam para aprender como que eu você fazia. empreendia, como que eu, né, aplicava o meu processo de coaching, porque por mais que eu aprendi com a Suzy, Você deu o seu toque. chega uma hora que você cria um jeito seu de A fazer. apresentadora de TV do Fantoche estava no método. Tava, exato. E psicodrama Tudo, também. é isso que eu estou dizendo, toda a tua jornada. Especializei As em viagens. Especializei em neuropsicologia também, então tinha elementos de neurociência, tem até hoje elementos de neurociência na minha metodologia. E aí, gente, eu comecei esse processo da escala, encerrei com todas as parcerias, porque eu falei, eu vou focar agora no meu produto. Uhum. Aí a minha vida, né, tava simples. Aí eu fui para Itália, meu filho nasceu lá. Nasceu na Itália? Sei lá, menina. O meu marido, ele foi tirar a cidadania italiana e a gente teve essa brilhante ideia, né? Vamos, O Ícaro podia nascer sei lá. lá. Se o Ícaro nasceu lá, ele já nasce italiano. E eu sempre gostei do mundo. Não, sua alma é Achei do um mundo. doido que vai comigo, então vamos. E Vamos para lá. Tive meu filho lá, e parimos junto. E aí, mas eu sou muito grata porque ter ido para a Itália me ajudou a me afastar do barulho. Sabe assim, essa agitação, toda hora um compromisso, toda hora uma coisa para fazer, então estar longe. Quem mora fora ou já morou fora sabe disso. Quando você mora Você se fora, distancia. tem um silêncio que acontece na sua cabeça, sabe? Que não acontece quando você está no dia a dia. Até porque você está diante de um contexto novo, uma realidade nova, uma cultura Fuso nova, novo. fuso novo. Você entra num estágio de adaptação àquela realidade. Não pode ir em nenhum aniversário, porque você já está longe mesmo. Sim. Então você tem um silêncio que acontece. Tá. E ele me ajudou a organizar o meu método, por eu ser treinadora, isso para mim sempre foi muito tranquilo. Organizei, criei e lancei. Minha primeira formação, na época eu ensinava meu método de coaching. Voltei do Brasil já lançando voltei para o Brasil lançando a primeira turma. Com Ícaro no colo e a primeira Bebê. turma. 5 meses. Ficamos lá 1 ano. O Ícaro com 5 meses, ele voltou e lancei a primeira turma. Falei, quanto eu cobro? É sempre essa pergunta. Essa pergunta é difícil. quanto eu cobro? E Eu já vendia processos de coaching, de mentoria, de 8 mil. Você já estava num outro nível, sim. Já era muito relevante. Uhum. E eu busquei a minha referência,
a importância que a gente tem de ter boas referências, né? Sim. A Suzy cobrava 4.000, eu falei, vou cobrar 4.500. Um reajuste aí, vou cobrar 4.500. Na formação. As pessoas pagaram. Eu não sei o que foi mais chocante. Se foi eu começar o meu primeiro curso a 4.500 ou se foi ver as pessoas pagando 4.500, sabe? As pessoas pagaram. E aí eu falei, meu Deus, isso tem valor mesmo. E aí, a partir disso, é que veio a necessidade do digital, porque o digital veio com a necessidade do como gerar demanda. Sim. Como é que eu trazer gero mais interesse? pessoas que tenham interesse naquilo que eu levo adiante. Exatamente. Foi aí que você, então, mergulhou a fundo dentro dessa jornada digital. Exato. Eu já era online. Sim. Meu negócio começou no Instagram. Meu primeiro post que lindo. foi dia 18 de outubro, 18 de agosto de 2013. Sim. Então, foi o meu primeiro post oficial. Mas ele não era estratégico. Ele era puramente para gerar conteúdo mesmo. Eu postava o que eu vivia. Eu era mentora no Instagram, entendeu? E atraía as pessoas porque eu entregava um conteúdo genuíno. Mas para ser estratégico, eu precisava de mais visibilidade. Perfeito. E foi a partir daí que eu comecei a estudar o digital. Parei de estudar técnica, encerrei. Você já estava ali com uma bagagem gigantesca. Eu falei, então vamos fechar essa caixinha e vamos abrir a caixinha do digital, negócios, produto, vendas. Marketing. Eu sou uma pessoa, exato. Aí eu fui focar Nisso e foi daí que o nosso negócio começou a deslanchar. Ai, que incrível! E que bom que você foi corajosa. Que bom que você foi forte. Que bom que pessoas te trouxeram muitas chaves. Mas sabe o que é que eu sinto forte em você também? Um tino intuitivo. Né? Que é tua bússola, é teu guia te orientando, né? E a atenção aos sinais também, porque não são só as pessoas. Aquela mensagem, quando você estava no carro vindo para trabalhar aqui em Alphaville, poderia ter sido só uma mensagem. Sim. Você poderia ter ouvido, nossa, que coisa, né? Ficou um tempão na empresa, realmente acontece. E ouvido ele falar e ter dito, realmente... Mas isso não poderia não ter despertado algo mais profundo em vocês. Sim, com certeza. E aí fala para nós, uma mulher que hoje está nesse contexto, ela tá te ouvindo, ela tá assim, meu Deus, parece que ela colocou uma câmera aqui em casa, essa sou eu quero começar a empreender. O que é que você diria para essa mulher? Olha, começar a empreender é começar a buscar a liberdade. Junto com a busca pelo digital, eu também decidi investir na área da educação e hoje nós temos uma faculdade. Então, a gente fez a aquisição de uma faculdade, né? Comprei uma faculdade e hoje nós temos o reconhecimento do MEC para cursos, mentorias, consultorias, metodologias. A gente transforma esses produtos em produtos reconhecidos pelo MEC. Fantástico. Através da faculdade de experts digitais da FEX Educação. E eu nunca teria tido esse passo de coragem se eu não tivesse começado a empreender lá e vendido por R$300. Então, para quem começar a empreender, eu acho que o primeiro ponto, assim, parece meio clichê, mas não é. Você tem que querer muito. Sim. Entendeu? Você tem que querer muito. E você tem que ter um porquê que não é o dinheiro. Esse porquê pode ser autonomia financeira, ele pode ser, eu acho liberdade financeira tão longe, né? Porque liberdade financeira, gente, é você ter um valor, né, guardado que banque você o resto da sua vida. Sim. Sem você perder. Sem isso esforço. É liberdade. Então, eu acho que eu gosto muito de trazer autonomia financeira, que é o quê? Você ser capaz de gerar dinheiro. Né? Você consegue vender algo, fazer dinheiro, lucrar com isso e ter resultado. Então, para quem quer começar a empreender, eu acho que o primeiro passo é você querer muito e você ter um motivo para isso. O meu motivo era liberdade de tempo. Eu sempre comecei, todos os meus saltos, eles foram para a liberdade de tempo. Mais tempo, eu quero mais tempo livre. Todo o destrave que eu tive de criar meu método era para multiplicar minha hora, para ter mais tempo com meu filho. Sim.
Depois, comprar a faculdade. Bom, eu quero ter um negócio que gere receita e não dependa da minha imagem. Aí, contratar pessoas mais táticas e estratégicas para a empresa, porque uma coisa é você contratar uma pessoa que custa 1.000, 2.000, 5.000. Agora, e quando você começa a contratar 10.000, uma pessoa, você tem um time, você tem um time de líderes que você paga 10.000. Você tem um time de pessoas que você paga 20.000. Para mim, está atrelado a tempo. Então, você tem que querer muito e ter o seu motivo. Qual é o teu motivo? Qual é o teu porquê? E que não pode ser dinheiro. E eu concordo plenamente. Não pode. Porque o dinheiro, gente, ele é um veículo, sabe? Ele é um meio. Se você transforma o dinheiro no objetivo, você começa a ficar apegada a ele. Então, ou você ganha o dinheiro e não gasta, isso é ruim. Você tem que gastar o dinheiro tem que fluir, não é assim? Sem dúvidas, ele Você tem que ir entende e mais vir. disso do que eu. Sem dúvidas, ele é o fluxo da vida, ele é o leite materno da vida, como diz Bert. Né? E represar o dinheiro é represar o fluxo da prosperidade. Então, Para mim, é você buscar autonomia financeira, ter essa autonomia, esse poder sobre o que você quer comprar. Então, Você tem que querer muito. O segundo passo é você entender se você vai vender um produto que já existe, se você vai vender, porque é tudo vendas, tá? Tudo sobre Empreender vendas. é tudo sobre vendas. Ou você vai vender você, enquanto influência, ou você vai vender um produto que já existe, ou você vai vender um produto que você criar. São 3 alternativas. E você tem que Escolher e escolher rápido. Porque o maior problema das pessoas que querem empreender não começam é porque elas pensam demais, testam um pouco. Boa. Né? Você pensa muito, testa pouco. Pensa muito, testa pouco. Você precisa testar mais rápido. Feito isso, você vai aprender a vender isso. Então, escolheu, eu vou me vender, vai ter que fazer curso se é de criadora de conteúdo, e vai ter que seguir essa linha para você começar. Não, eu quero vender o produto de alguém. Pode ser um produto físico, pode ser um produto Um serviço, né? digital, um serviço. Eu quero ser a vendedora de alguém, né? Eu quero ser intermediadora de alguém. Eu já fiz muito dinheiro intermediando vendas. Por quê? Porque às vezes você tem muito relacionamento. Sim. Então, você não precisa É uma Você ponte. vender, exato. Tá? Então, fazer esse movimento é importante. Ou você vai criar o seu. E aí é transformar o teu conhecimento. num produto. E aí eu tenho um lema, tá? Conta pra nós. Vou deixar aqui para vocês, que é: todo mundo que tem mais de 7 anos de experiência numa mesma área tem resultado, tem um óbvio, tem um talento. Boa. E o seu óbvio é o milagre de alguém. Esse óbvio, sabe, esse conhecimento que você Tão tem, básico aos nossos olhos. simples, ele é poderoso para alguém. Tem pessoas interessadas em comprar esse conhecimento. Só que você precisa criar esse produto, aprender a vender esse produto, atrair pessoas interessadas e colocar essa máquina para girar. Então, quem quer começar a empreender, o primeiro passo é você decidir o problema que você vai resolver. O produto que você vai escolher para resolver esse problema. E aí, tá lá. Muito bom. Beijo dessa Muito bom. Zora, e para quem te ouviu e falou, nossa, me interessa muito essa questão de ter o meu método, a minha estrutura reconhecida pelo MEC. Como é que faz para buscar ter esse acesso, esse suporte lá na faculdade? Perfeito. Lá na FEX Educação, a gente parte do pressuposto que você precisa fazer uma avaliação. E aí, geralmente, as pessoas ficam com muito medo, né? Mas vai ser aprovado, não vai ser aprovado. Então, o que nós fizemos lá? Nossa avaliação, ela é gratuita. Então, você pode, né, entrar em contato, pode ir lá no meu Instagram, eu te oriento, tem lá as informações, mas você também pode mandar um direct. E aí, você vai fazer o quê? Você vai se submeter a uma avaliação. Pode ser um produto que já existe, pode ser um produto que você quer criar. Então, o produto não precisa estar criado para você Pode ter ser uma algo avaliação. novo, então. Pode ser uma coisa nova. E aí você vai agendar a sua avaliação gratuita. Nessa avaliação, as minhas especialistas elas vão entender qual é o seu objetivo, a finalidade, né, se ele forma profissionais, se não. Elas vão entender, mapear e te apresentar as possibilidades. Porque você pode reconhecer como uma extensão
universitária, que é um título mais voltado para cursos livres. Você pode reconhecer como uma pós-graduação. Incrível. E é possível você credenciar como uma pós-graduação. Pode ser um MBA, que tem mais valor agregado. E agora tem uma inovação que a gente está desenvolvendo a possibilidade de você reconhecer como uma graduação. Uau! Exatamente. A gente está construindo essa estrutura. Já estamos lançando, inclusive, a primeira graduação personalizada. Então, é uma graduação em gestão comercial com especialização em consórcio. Uau! E o consórcio está demais, né? Para a Embracon, para preparar melhor os vendedores e a liderança de vendas de maneira mais estruturada, mais organizada, mas quem é infoprodutor, quem é empreendedor na área da educação, pode ter o seu curso atrelado à nossa faculdade, a FEX Educação. Uau, a gente já quer, já estou aqui, ó. Quero montar a minha MBA. Exatamente. Muito, muito bom. E eu queria que você, além de deixar suas redes sociais, eu ficaria aqui horas conversando com você, tá? Muito bom, muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Daqui a, quem sabe, 2 anos a gente está tomando um café e a gente lembra daquele momento. E também Ícaro vai, quando tiver grande, dizer, nossa, minha mãe naquele dia falou uma coisa tão especial e está imortalizada na internet, porque a internet tem dessas, né? Com certeza, é muito poderoso. Olha, para você que está me acompanhando em casa, eu gosto muito de deixar uma mensagem relacionada a desejo. Eu principalmente imagino que a sua audiência seja predominantemente feminina. Sim. Também, né? E por trabalhar com mulheres, não só com mulheres, mas boa parte delas são mulheres, eu percebo que às vezes a gente aceita muito pouco da vida. Então eu desejo que você queira mais, sabe? Não importa o estágio que você estiver, renove os seus desejos, renove as suas ambições. Não se limite porque o seu marido pensa menor, ou porque a sua família pensa menor. Você não vai se tornar uma pessoa ruim se você enriquecer, se você prosperar, se você for diferente ou se você fizer algo diferente. Então eu desejo do fundo do meu coração que você se permita querer mais, sabe? Desejar mais, esperar mais, porque você pode, você consegue, você merece. E eu desejo que você fortaleça isso no seu coração todos os dias. Ai, que maravilhosa! E é isso aí. Aceitar pouco da vida é se limitar. E muitas vezes, inclusive, a gente terceiriza esse lugar, né? E põe elementos externos. Eu me vi nesse lugar. Quando eu me vi grávida do Gui, eu poderia ter desistido do mestrado. Quando você engravidou do Ícaro, você poderia ter, inclusive, pensado, não, agora eu talvez não vá ter tanto tino para empreender, eu vou voltar para o mercado tradicional. Ao contrário, você não aceitou pouco, você fez mais, né? Eu digo sempre, eu vi isso também em ti, que os nossos filhos trouxeram muitas bênçãos para nós, porque parece que nós renovamos a nossa força, a nossa energia e eles nos trouxeram esse lugar do mais. Isso é muito, muito especial. Então, para você que é mãe também, eu que também deseja ser mãe, fica nesse lugar, será? Sente, flui, se permite, porque nós não somos o que nos acontece, a gente é literalmente o que a gente faz com o que nos acontece. E foi muito bom te ouvir. Aprender com você. Se você puder deixar as redes sociais na descrição, a gente também vai colocar, porque, nossa, não faz sentido não ter um reconhecimento desse, não conhecer mais sobre produtos e ofertas mesmo de alto valor, que eu acho que é tão especial, e elas vão te acompanhar, falar contigo, então fala teu Instagram. É só me procurar por Zora Viana. Se você colocar no Google, só a única Zora Viana no mundo. Olha! Então vai aparecer o Instagram, o YouTube, o TikTok, vai aparecer tudo lá para você. Vai aparecer o nosso site, o nosso blog. Tem sempre muito conteúdo de qualidade para você, para inspirar você a tomar a melhor decisão da sua vida, que é transformar o seu óbvio aí no milagre do mundo. Uau! Transformar o seu óbvio no milagre do mundo. Eu acho que esse vai ser até o título do podcast. Muito bom! Adorei, muito, muito, muito obrigada. Um beijo, curte, comenta, compartilha, vai lá falar com a Zora e até o próximo episódio.